Na sequência de hoje, vamos prestar atenção à rima. O que é a rima, como é que nós podemos identificar a rima, como é que se faz um esquema rimático, como é que se classifica a rima e qual a expressividade da rima. A rima consiste então na correspondência de sons em lugares determinados dos versos na poesia e a sua existência pode contribuir para o ritmo, lento ou rápido ou misto, para a memorização e para a expressividade do poema. Para falar de rima, parece-me importante chamar a atenção para a sílaba gramatical. As palavras dividem-se em sílabas gramaticais. A própria palavra sílaba, que temos aqui à nossa frente, tem 3 sílabas gramaticais. E porquê é que isto é importante? É importante a vários níveis, distinguir as diferentes sílabas gramaticais numa palavra. Primeiro, porque nos ajuda a fazer a translineação, indicando-nos em que momentos é que podemos partir uma palavra quando mudamos de linha. Depois, ajuda-nos também a distinguir sílabas fortes de sílabas fracas. Ajuda-nos a classificar as palavras a partir da localização da sílaba tónica e também nos ajuda a identificar as rimas em poesia. A translineação é quando temos a necessidade de mudar, enfim, de partir uma palavra para mudar de linha, quando estamos a escrever. E, portanto, todos sabemos, se não sabemos, recordamos aqui, ou aprendemos aqui, que nós só podemos partir uma palavra no final de uma sílaba. Portanto, aqui no nosso exemplo, camisa, eu poderia partir a seguir à segunda sílaba gramatical, cami, ponho o hífen e mudo de linha. Ou então podia partir a palavra logo a seguir à primeira sílaba. Portanto, ca, hífen e depois misa na linha seguinte. A seguir, uma outra relação, não é relação, uma outra informação importante é o facto de a identificação das sílabas gramaticais me ajudar também a prestar atenção às sílabas, às próprias sílabas e a ser capaz, a habituar-me a distinguir sílabas fortes de sílabas fracas. Porquê é que isto é importante? Porque estas sílabas fortes, são sílabas também chamadas tónicas, vão permitir-me distinguir ou agrupar as palavras em 3 grandes grupos. As palavras agudas, as palavras graves e as palavras esdrúxulas. As palavras agudas têm a sílaba tónica a coincidir com a última sílaba gramatical. É o caso de estudar, papel, mão. As palavras graves têm a sílaba tónica a coincidir com a penúltima sílaba gramatical. É o caso de Luísa, sapato, prato. E as palavras esdrúxulas têm a sílaba tónica a coincidir com a antepenúltima sílaba gramatical. Termómetro, esdrúxula, escanifalbético. Eu costumo dizer aos meus alunos que, se têm dúvida sobre qual será a sílaba tónica, uma boa estratégia é tratar as palavras como se fossem pessoas e chamar por elas. Está bem? Portanto, se eu chamo, por exemplo, a Luísa, eu vou acentuar a sílaba tónica. Luísa. Pronto. E se eu fizer isto com uma outra palavra que não é um nome de pessoa, acontece a mesma coisa. Se uma pessoa se chamasse sapato, eu poderia dizer sapato. Pronto. E, portanto, se virem e experimentarem para qualquer uma das outras palavras, verão que ao pronunciarmos essas palavras, nós dizemos com mais intensidade a sílaba forte, a sílaba tónica. Então, a divisão das palavras em sílabas gramaticais ajuda-nos a identificar as sílabas tónicas e, portanto, as rimas. E é por isso que é importante. Porquê? Por um lado, porque a rima é a semelhança ou a igualdade de sons entre 2 palavras, geralmente em final de verso. E, na identificação dos sons que rimam, só se consideram os sons da vogal da sílaba tónica até ao final da palavra.
Portanto, isto está tudo interligado. Entretanto, quando olhamos com mais atenção para as rimas, podemos distinguir rimas consoantes ou perfeitas de rimas toantes ou imperfeitas. As rimas consoantes são aquelas onde há correspondência total de sons a partir da última vogal tónica, tal como se vê aqui neste exemplo, entre lenha e venha. Em contrapartida, a rima toante ou imperfeita também tem uma correspondência de sons a partir da vogal tónica, mas a rima não é total a partir daí. E nada como dois bons exemplos, que são esses que estão na palavra porta e resposta. Esse R e esse S mostram a imperfeição da rima. A rima consoante ou perfeita pode ainda distinguir-se ou subdividir-se entre rima pobre e rima rica. Quando as palavras que rimam pertencem à mesma categoria gramatical, são rimas, diz-se que há uma rima pobre. São dois verbos, neste caso, no exemplo que está aqui, iria e faria, que rimam. Se a rima se dá entre duas palavras pertencentes a categorias gramaticais diferentes, aí já consideramos que a rima é rica. É o caso desse exemplo entre dizes e felizes. Dizes é o verbo dizer, felizes é um adjetivo. Está bem? Portanto, duas categorias diferentes a rimar entre elas. Por fim, convém não esquecer, porque estamos aqui só a pensar na rima, mas há versos sem rima, não é? E esses versos sem rima, que começaram a ser populares entre os poetas românticos, portanto, poetas do século XIX, chamam-se ou denominam-se versos brancos ou versos soltos. Portanto, convém não esquecer que não há uma obrigatoriedade quando se faz um poema, há ainda muito, ou para algumas pessoas, a ideia de que um bom poema, um poema bonito, é um poema com rima. Depende dos gostos, certo, mas não se esqueçam que não é muito correto dizer que um poema sem rima não presta. Está bem? Pronto. Observemos agora um exemplo prático. Temos aqui um poema de Manuel Alegre, de 20 de março de 2020, sobre Lisboa. E então o poema descreve a cidade de Lisboa nestes termos. Lisboa não tem beijos nem abraços, não tem risos nem esplanadas, não tem passos, nem raparigas e rapazes de mãos dadas. Tem praças cheias de ninguém. Ainda tem sol, mas não tem nem gaivota de Amália, nem canoa. Sem restaurantes, sem bares, nem cinemas. Ainda é fado, ainda é poemas. Fechada dentro de si mesma, ainda é Lisboa. Cidade aberta, ainda é Lisboa de pessoa, alegre e triste. E em cada rua deserta, ainda resiste. Eu destaquei as rimas, olhei para as palavras com que termina cada um dos versos e comecei a colorir os finais que começam pela vogal tónica da palavra e fui até ao fim. E, portanto, destaquei abraços com passos, esplanadas com dadas, ninguém contém, canoa com Lisboa, cinemas poemas, aberta deserta, triste resiste. Estes destaques levam-me a querer fazer convosco o esquema rimático. E o que é o esquema rimático? É um esquema que nos vai permitir depois não só designar as rimas, mas classificá-las. Há aqui um outro poema, desta vez de Sofia de Melo Breiner, em que se vê que a cada som eu atribuí uma letra, cada som, cada letra, e então temos A, B, C, C, B, A. Porquê é que eu mudo de letra? Porque mudo de som, está bem? Portanto, a lógica é essa e costuma-se, ao fazer o esquema rimático, costuma-se atribuir então uma letra do alfabeto e segue-se a ordem do alfabeto. Portanto, sempre que há um som novo, eu avanço uma letra no alfabeto. Voltando ao poema de Manuel Alegre, o esquema rimático
que resulta da identificação das diferentes rimas dá o que se segue: A, B, C, C, D, E, D, F, G, F, G. Para que então esta identificação dos sons para os classificar? E então, quando se fala de classificação de rimas, eu posso distinguir 4 formas de classificar os versos. Falamos de rima emparelhada, quando os versos rimam 2 a 2, portanto os versos são seguidos. Falamos de rima cruzada, quando os versos rimam alternadamente, o primeiro com o terceiro, o segundo com o quarto. Falamos de rima interpolada, quando os 2 versos que rimam são separados por 2 ou mais versos que não rimam. E por fim falamos de rima encadeada, quando a palavra final de um verso rima com o meio do verso seguinte. E depois um exemplo, porque de facto é talvez a rima mais esquecida das classificações, e não são exemplos que nos estão sempre a aparecer à frente, e portanto aqui fica ele. Dorme que o véu sedutora imagem, grata miragem que no ermo vi. Vejamos, voltemos agora ao poema de Manuel Alegre e tentemos então classificar as rimas a partir do esquema rimático que previamente tínhamos realizado. Conseguimos então dizer que nos 4 primeiros versos e nos 4 últimos versos encontramos rimas cruzadas. Encontramos também rimas emparelhadas nos versos 5 e 6 e 8 e 9 e uma rima interpolada entre os versos 7 e 10. Que conclusão é que podemos então tirar? A rima é um recurso expressivo que ajuda sem dúvida a memorizar o conteúdo do poema. A rima ajuda a reter ideias importantes transmitidas pelas palavras que rimam. E a rima dá ritmo ao poema, tal como a métrica que vamos ver noutra sequência.